Muito bom dia, amigos, colegas, professores dos anos iniciais, queridos PCNPs, que estão conosco aqui, gestores que estão conosco em mais uma ATPC dos anos iniciais. Sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos e vamos dar início à nossa ATPC dos anos iniciais EMAI, agora do dia 17, no caso hoje, iniciando. Então, vamos passar algumas orientações que são necessárias para que a nossa ATPC transcorra da melhor maneira possível, né? Só um momentinho. Aqui vamos, como de costume, costumamos a passar algumas orientações, visto que hoje a nossa ATPC será realizada pelo Microsoft Teams, como nós fizemos no decorrer do ano passado, foi assim também. Então, algumas explanações são necessárias para que quem estiver apresentando, falando sobre o material, dando alguma orientação ou sugestão, importante que deixamos os nossos microfones desligados no momento dessas interações. E lembrando que nós temos a ambientação do Teams, tanto do computador como também do celular. Houve uma atualização do ano passado para cá dessa ambientação. E essa aqui é a ambientação do Teams pelo computador. Nós temos as opções agora da mãozinha ali, o ícone da própria mãozinha, ligar e desligar o microfone, como mencionei, para alguém quando estiver falando, e quando você precisar falar, você pode levantar a mãozinha, queremos abrir a oportunidade para vocês darem as suas sugestões. E essa aqui é a ambientação pelo celular também. Quando você precisar comentar, está o chat na tela superior do seu celular, e se você precisar pedir a palavra, é nesses 3 pontinhos onde está circulado, onde vai ter a opção de vocês poderem levantar suas mãos e pedir a palavra também. É muito importante usar esse método porque muitas vezes a gente liga o nosso áudio e começa a falar no momento que alguém está apresentando, pode atrapalhar, né? Então, pedindo a palavra, escrevendo no chat, vamos ficar atentos a alguma sugestão, alguma dúvida que vocês possam ter, professores. Lembrando vocês, a nossa dirigente regional de ensino, a professora Vanessa de Oliveira Dias, infelizmente não poderá estar conosco aqui nessa manhã, mas desejo a todos um bom dia de trabalho, uma boa semana, que possamos ter uma semana abençoada de atividades escolares, tá bom? Vamos apresentar, houve algumas mudanças na nossa equipe do ano passado para cá, como acontece também nas escolas, também essas mudanças fazem parte, e vamos apresentar aqui a nossa nova equipe dos anos iniciais. Nós temos aqui a nossa PCNP dos anos iniciais, a professora Amanda Sampaio. Vou passar já a palavra para ela, que ela possa se apresentar, por favor. Olá, bom dia a todos. Alguns eu já conheço, de trabalharmos juntos aí, e agora nessa nova função. Meu desejo é aprender bastante, aprender muito com todos, né? Sendo que o pedagógico é e sempre foi o coração das nossas escolas. Então, eu pretendo, nessa nova função, contribuir bastante com todos vocês que estão envolvidos nesse processo e aprender bastante também. Me coloco à disposição, já interagi aí com as coordenadoras, né? Me coloquei à disposição aí também pelo WhatsApp. Às vezes é uma coisa que não dá para esperar, né? Uma formalidade. Então, a gente já interagiu aí e me coloco à disposição, tá bom? Bom dia. Obrigado, professora Amanda, pelas suas palavras. Nós temos aqui esse ano quem estará supervisionando, quem será o supervisor das escolas dos anos iniciais, tanto o Clay quanto o Raposo, é o nosso supervisor Sérgio Batista, mas infelizmente ele também, devido a algumas necessidades, algumas demandas da supervisão, infelizmente não pôde também estar conosco nessa manhã, mas apresentar eles
as escolas, ele é o nosso supervisor das 2 escolas dos anos iniciais, tudo bem? E temos aqui também, vamos passar a palavra para a nossa diretora do núcleo pedagógico, a Iraneia Loyola. Então, vamos passar a palavra para a Iraneia. Vocês já conhecem desde o ano passado, né? Também a Iraneia. Bom dia a todos, professores que estão aí conosco. Realmente é um grande prazer poder estar com vocês, agora trabalhando aqui com a Amanda, uma pessoa que nós percebemos, vocês já conhecem, né? Alguns de vocês que trabalharam com ela, eu sei que ela foi diretora, da competência que ela tem. Então, realmente é uma pessoa que veio agregar, é uma pessoa que está contribuindo, nos ajudando muito. E que nós desejamos hoje, junto com a Amanda, aqui com o Kleber, que realmente tenhamos um dia maravilhoso de trabalho e que possamos sair daqui mais fortalecidos ainda. Então, um bom dia a todos, uma boa semana a todos e passo a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Iraneia. Muito bem, agradecemos as palavras também. Temos aqui agora... esse aqui tem que apresentar também, né? Todos. Antes de me apresentar, vou apresentar a nossa PCNP, a nossa nova PCNP da Educação Especial, a professora Cristiane Leite, né? Ela está substituindo a professora Silvia. O ano passado esteve conosco também em algumas ATPCs também. Por favor, passa a palavra para nossa querida PCNP de Educação Especial, Cristiane. Por favor, Cristiane. Bom dia, meu nome é Cristiane Leite. Muitos me conhecem como professora de educação física, né? Mas eu tenho a formação em educação física, administração escolar, supervisão também, e tenho a pós em deficiência intelectual. E agora eu fui convidada a fazer equipe maravilhosa, né? Não tem como não dizer isso de todos vocês. Para a gente ter uma equipe, nossos alunos especiais precisam de um carinho, uma atenção muito especial da nossa parte. Então, eu estou chegando aqui para a gente somar os nossos conhecimentos e para que a gente possa trabalhar de mão dadas, em união, para que nossos alunos possam avançar muito mais ainda, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento. Então, com o apoio de todos vocês, agradeço de antemão esse convite e tenho certeza que nós faremos um ótimo trabalho esse ano. Abraços, tenham uma boa manhã de estudos e passo a palavra. Obrigado, professora Cristo. Muito obrigado pelas suas palavras. Seja bem-vinda, junto com a professora Amanda, está conosco aqui. E, mais uma vez, eu dou boas-vindas a todos, me apresentando para aqueles que não me conhecem. Me chamo Kleber, professor, aqui sou PCNP de Tecnologia Educacional. Muitos professores aqui do Raposo, tanto do Clay, os gestores me conhecem também como professor de Educação Física. Mas, desde 2019, estamos atuando nessa função que é muito boa, muito maravilhosa também, que é tecnologia. Estamos aqui para poder auxiliar, ajudá-los, como tentamos fazer no ano passado também, nesse período de pandemia que estamos vivendo. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês de novo esse ano, e o que tiver ao nosso alcance, não só eu e a professora Amanda, mas também com a professora Cristiane, a diretora do núcleo pedagógico, nosso supervisor Sérgio, como outros colegas também, PCNPs, que também a gente trabalha numa equipe, estão sempre nos apoiando em tudo. Muito obrigado, vamos dar continuidade aqui. Teremos a nossa pauta do dia da TPC de hoje. Tivemos agora o acolhimento... Iraneia? Professor Kleber? Sim. Desculpe, eu acho que a supervisora Edenilde entrou. O senhor Deixa eu dar uma olhadinha. Verificar, por favor? Sim. Oi, professora. Oi, Edenilde, tudo bem? Oi, Kleber, bom dia. Bom dia. Estou ouvindo alto e claro. Vamos dar boas-vindas à nossa supervisora Edenilde, que estava conosco também algumas vezes no ano passado também. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Kleber. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, professores e profissionais dos anos iniciais.
Hoje, né, dando as boas-vindas também à nossa nova PCNP dos anos iniciais, a professora Amanda, que apesar de ser nova, a PCNP tem muita experiência nos anos iniciais, e isso é muito positivo. Os anos iniciais, que é o segmento que nós temos tanto cuidado e tanto carinho, né, e porque é a base da vida escolar dos nossos estudantes, é o prosseguimento, né. Nós temos que garantir que esse prosseguimento nos estudos seja tranquilo e seja prazeroso, e tudo começa nos anos iniciais. Por isso é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, aprendendo com vocês, falando com vocês, recebendo essa troca que é sempre muito positiva e com muita qualidade. Então, queria dizer, em nome da nossa dirigente e da equipe de supervisão, nós nos dividimos aqui, como o Kleber falou, tem um supervisor responsável pelos anos iniciais, mas em nome de toda a supervisão, que sempre apoia todas as ações, queria dizer que seja bem-vinda, Amanda, né, ao nosso grupo. O Kleber já não é tão novinho, né, Kleber, no nosso grupo. Então, nós agradecemos bem pela parceria de sempre conosco em todas as ações, mas seja bem-vinda, Amanda, e Cristiane também, a nossa nova PCNP da Educação Especial, e a gente ficou muito feliz também em tê-la conosco, e que vocês todos, professores, profissionais, sintam-se sempre acolhidos, apoiados. Estamos juntos nessa batalha do conhecimento, nessa locomotiva da educação, e sempre priorizando quem mais importa, que é os nossos estudantes, são eles que estão em formação, são eles que precisam de todo o nosso apoio e respaldo, principalmente nesse momento difícil. Claro que todos nós também precisamos de apoio e respaldo, todos vocês, todos nós, mas nós temos a maturidade e a força suficiente para superar muitos desafios, e os nossos estudantes muitas vezes não. Então, contem conosco, porque estamos juntos na luta, tá bom? Uma ótima TPC, certeza que será muito produtiva e virá de encontro às necessidades de vocês para o apoio na prática, né, para a melhoria sempre dessa prática que acontece lá nos bancos das nossas salas. E, como eu disse, contem conosco, agradeço a oportunidade, passo a palavra e se cuide, tá bom? Muito obrigada, passo a palavra. Muito obrigado, Edenilde, por ter entrado e compartilhado um pouco aqui, falado conosco. Muito obrigado, meu parceiro aí do núcleo, sempre nos apoiando em tudo aí. É muito bom ter uns companheiros de trabalho que sempre estão nos apoiando em todas as atividades, independente se for no setor que nós estamos atuando ou não. Muito obrigado pelas suas palavras e agradecemos a sua participação aqui na nossa TPC. Tenha um bom dia. Dando continuidade aqui à nossa pauta do dia, de atividades de trabalho, teremos agora, como tivemos acolhimento, as boas-vindas, né? Teremos agora a leitura da pauta, mencionamos os combinados, ambientações do Teams, que é muito importante quando alguém estiver explanando, falando sobre um determinado assunto, é importantíssimo que tenhamos o nosso microfone desligado para não ter interferências na pessoa que esteja falando. Apresentamos a equipe, todos os supervisores presentes, os novos integrantes, sejam todos bem-vindos. Agora teremos a leitura da pauta com seus objetivos. Então, teremos hoje uma sensibilização com um vídeo, a importância de manter o foco. Depois teremos, dando continuidade, estrutura da rotina semanal e organização das aulas de matemática. Aí teremos também reestrutura do material do EMAI, a ideia de ordem nas sequências didáticas, o uso da literatura como apoio e aprofundamento da idade de ordem, o uso de aplicativos para favorecer a assimilação das ideias fundamentais, e teremos também as considerações finais. Teremos aqui como a nossa TPC se baseia na justificativa baseada na resolução S72 de 16 de dezembro de 2019 e a resolução da SEDUC de 18 de março de 2020. E os objetivos gerais da nossa TPC de hoje é refletir sobre a importância de manter o foco diante da metodologia de ensino e na organização da rotina,
entender também as principais mudanças no material do EMAI, as suas trajetórias de aprendizagem e perceber como a ideia de ordem está presente nas situações cotidianas e sequências didáticas. Apreciar o uso da literatura para favorecer o ensino de matemática integrado com o currículo e as habilidades das sequências didáticas, né? E conhecer vamos apresentar aqui, conhecer 3 aplicativos para apoiar o desenvolvimento das sequências do Aprender Sempre e do EMAI. Agora eu passo a palavra para a professora, a nossa PCNP dos anos iniciais, professora Amanda, por favor. Gente, dando continuidade, então, aí ao nosso TPC, esse vídeo de sensibilização eu gostaria de chamar vocês para refletirmos, né? Prestem atenção no ursinho vermelho, e se vocês se identificam com eles. Eu gostaria já de fazer 3 perguntas provocativas antes do vídeo, para que depois possamos abrir para interação, e eu gostaria de ouvi-los um pouquinho, né? Se você se sente assim, com relação à organização da sua rotina, qual o dia da semana que você planeja e se dedica para garantir essa organização? Em que momento você disponibiliza aos alunos que estão no ensino remoto o conteúdo diário? Então, eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo, né, já sensibilizados com essas 3 perguntinhas, e se vocês se identificam com o ursinho vermelho, assim como eu, tá bom? Passa a palavra, Kleber. Posso passar o vídeo? Por favor. Vocês ouviram o áudio? Não. Não? Eu não. Não. Não, o áudio não está saindo. Ah, então é assim. Então é por causa disso aqui. Só um momentinho. Isso é fácil. Bom, colegas, eu acredito que, revisitando esse vídeo, que já fez parte da minha caminhada até aqui, eu acho que ele representa um pouquinho do momento que nós estamos vivendo hoje, sobre às vezes, ter que administrar 2 realidades, né, as professoras, coordenadoras também na escola, vivendo a realidade do ensino híbrido, e gerir essas 2 realidades, às vezes, ao mesmo tempo, é um desafio enorme. E, por vezes, nós nos encontramos assim, não é verdade? Meio perdidos, aonde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente prioriza, onde eu fico, aonde eu vou. Então, o ATPC, mas é o momento de a gente também ouvir vocês, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês com relação à organização da sua rotina semanal. Você se sente assim também, por vezes? Qual dia da semana que você planeja se dedicar para garantir essa organização?
E em que momento você disponibiliza aos alunos que estão no ensino remoto o conteúdo diário? Só para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso TPC, eu gostaria de passar a palavra, né, para quem gostaria de começar a falar um pouquinho sobre esse desafio, que é organizar a nossa rotina semanal. Quem gostaria de socializar, compartilhar um pouquinho com a gente essa realidade? Alguém? Eliane? Bom dia, Kleber. Posso falar? Pode, claro. Bom dia, Amanda. Que Deus abençoe a sua nova caminhada aí. Bom, Amanda, e todos. Eu começo sempre nos finais de semana. Fico procurando uma coisa, procurando outra, né? E como nós temos que trabalhar o ler e o EMAI, e o aprender sempre, então, às vezes, eu fico procurando qual atividade que melhor se encaixa. E isso ocupa um tempo. E como a Amanda diz, às vezes também eu fico como aquele ursinho, fico perdida. Porque tem conteúdo que para trabalhar remotamente é fácil, mas tem uns conteúdos também que é complicado. Então eu procuro me organizar sempre aos sábados e domingos. E como eu estou, né, com problema de saúde, então eu tenho um maior tempo, então eu tenho me dedicado mais. Mas eu encontro sim muitas dificuldades, muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E procuro sempre relacionar as aulas do Aprender Sempre e do Ler com as aulas que estão passando no CMSP. Mas nem sempre é possível, tem coisas que eu tenho que adequar. Aí a outra pergunta que você disse, quando que eu disponibilizo o conteúdo para os meus alunos, é um tanto complicado. Por quê? Se nós nos deparamos naquela história, a internet está lenta, às vezes o aluno, como eu trabalho com terceiro ano, eles são pequenos, depende muito dos pais. Então, assim, eu coloco somente na hora da aula. Eu sei que é uma falha, mas eu não tenho como disponibilizar esse conteúdo antes. Só assim, que no particular, eu falo para os pais, no privado, que eles precisam dar sequência às atividades. Então, eu coloco a página, o número da página, o que eles precisam fazer, e eu vou direcionando através de áudio e através de vídeo. Assim que eu faço, assim que eu trabalho com os meus alunos remotamente. Ok, Eliane. Deu para ouvir perfeitamente. Então, a nossa ideia é exatamente isso, né? O que a gente pode trazer de colaboração para ajudar vocês nesta organização, tá bom? Mais alguém gostaria de socializar? As coordenadoras também? Gostaria de dar uma palavrinha? Sim, pode ser. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né? A gente já conversou, mas Amanda, tenho certeza que veio para somar, que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho juntos. A Cris também, eu conheço, que é de Educação Física, que também é da minha área, né? Seja muito bem-vinda, Cris. Em relação, né, respondendo as questões, em relação à organização da rotina, né? Então, uma coisa que a gente sabe, né, em relação aos anos iniciais, que é sempre muito bem pontuado, a questão do empenho de todos os professores dos anos iniciais, né? Graças a Deus, a gente sempre tem uma equipe muito bem empenhada, muito comprometida, e a gente tem a organização da rotina continuamente. A gente até trabalha aqui no CLEI com o caderno o semanário, né, que foca nessa questão da organização da rotina em relação aos conteúdos, né. Dentro dessa organização, diante da situação que a gente se encontra no ensino híbrido, as professoras postam as suas aulas nos grupos todos os dias, né, para que a gente consiga realmente fazer acontecer o ensino híbrido, né? Como a gente está trabalhando por agrupamentos, aqui no nosso caso a gente trabalha com
agrupamento de dias, não de semanas. Então, as atividades que são organizadas de acordo com a rotina são postadas diariamente, né? A gente está estimulando que os alunos participem diariamente para que realmente possa acontecer o ensino híbrido, participem online, para que quando eles cheguem no outro dia na escola, a gente não precise focar e ficar repetindo aquela aula. A gente retoma, se precisar voltar, a gente volta, mas a gente busca com que todos acompanhem simultaneamente essa aula que foi trabalhada naquele dia, né? Nem sempre é possível, a gente sabe de todas as dificuldades, né, dentro da nossa realidade. A gente tem alunos que moram em lugares aqui que não funciona a internet, né? A gente disponibiliza as atividades impressas também, mas a gente tem os problemas familiares, que é a falta de acompanhamento, né? Então, diante de todos esses problemas, a gente vai procurando sanar todas essas dificuldades para que os alunos não fiquem para trás e que também a gente não fique ali amarrado, né, a determinado assunto, mas sempre buscando avançar dentro da medida do possível ali para todos os alunos conseguirem avançar, né? E em relação a esse planejamento, a gente faz esse planejamento semanal, sim, com certeza, né? E é claro que é flexível, né? A gente planeja antecipadamente, podendo haver modificações. Se de repente a gente precisar retomar, por exemplo, determinado conteúdo, a gente vai retomar, né? E assim, a gente, creio que, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente tem os momentos que, em determinadas situações, que a gente olha, bate um certo desespero, né? Mas eu acho que todos estamos aqui em busca de um único objetivo, né? Todos estão aqui por amor ao que faz, né? E acho que esse amor nos leva a lutar cada dia e buscar coisas novas, né? Com o objetivo de que as nossas crianças aprendam, né? E que nesse momento a gente avance com todos e que que nenhum fique para trás, né? Eu acho que o amor é o que a gente faz, leva a gente a lutar e a buscar novas ferramentas, a buscar novos recursos a cada dia, tá certo? É isso, passa a palavra. Bacana, Rafaela. Obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo que a gente tem buscado a cada dia e o que a gente precisa fazer para melhorar isso, né? Kleber, volta um pouquinho, por favor, no slide 8, para a gente resgatar o objetivo dessa reflexão, por favor. Então, gente, o terceiro objetivo aqui, ó, perceber como a ideia de ordem está presente nas situações cotidianas e sequências didáticas, mas pegando um pouquinho as situações cotidianas, né? O ATPC da EFAP hoje também vai trabalhar o conceito de ordem com vocês de forma mais aprofundada, e por isso que eu pretendo também aqui colocar esse conceito em xeque para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Se a gente se organizar para organizar essa rotina, começando por aí, a gente já pode aliviar um pouquinho o nosso fardo, né? Como a Eliane falou, se é de sábado, se é de domingo, por isso que a gente já tem na resolução, como o Kleber colocou aí na 72, a questão dos ATPLs, justamente para isso. Se ele é livre, né? Atividade de trabalho coletivo livre, é justamente para você conseguir se organizar de uma melhor forma para justamente potencializar o seu tempo, potencializar a sua rotina, e é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho no decorrer aí dos slides que nós vamos estar sempre refletindo, tá bom? Obrigada, Rafaela, pela sua contribuição. Vamos lá para o slide 11, Kleber, por favor. Então, pessoal, é assim, nessa atividade 2, como distribuir a sequência do EMAI, aprender sempre outros materiais. No material do professor, que já está disponibilizado em PDF para vocês, aqui do terceiro ano está na página 9, pode alterar um pouquinho a página que está, mas sempre vem trazendo essa reflexão, né? O que seriam esses outros materiais, como que a gente pode organizar na nossa rotina semanal ou semanário, como a Rafaela
falou, as 8 aulas de matemática que faz parte da matriz curricular dos anos iniciais. E o que mudou no EMAI? Com a primeira versão, que nós conhecíamos, estávamos tão familiarizados, e o que vem trazendo de novo neste novo material, como ele está organizado. Nós vamos perceber algumas dessas diferenças para a gente conhecer, né, se aprofundar um pouquinho nas próximas formações do EMAI. A ideia é realmente se aprofundar no material, tá bom? Então, sim, vamos intercalar essa questão do elemento de ordem e a rotina semanal e como está estruturado o EMAI. Tá bom? Pode passar, Kleber? Então, gente, vamos lá. Aqui é um modelinho de uma rotina que eu coloquei aqui para vocês. Aqui do ladinho, eu coloquei pela cor, de forma assim intencional. O EMAI mudou algumas cores com relação ao ano, né? Então, o segundo ano é o vermelhinho, o terceiro ano agora está na laranjinha, o quarto ano o verde e o quinto ano na cor roxa. O modelo que está exemplificado aqui na rotina semanal é a sequência 1 do segundo ano, como que ela está distribuída aí nessa rotina para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Coloquei esse dizer lá em cima, que está também nesse material do professor do terceiro ano, como eu disse, ele está em todo o material do professor, do primeiro ao quinto. Do terceiro ano está na página 9, né? Então, há uma previsão de que cada sequência possa ser realizada no período de 1 semana, mas a adequação desse tempo deverá ser avaliada pelo professor em função das necessidades do seu estudante. Então, por exemplo, essa aqui que está distribuída na rotina, ela é uma sequência do segundo ano que tem 6 atividades, né? Vai da 1.1 até 1.2, depois começa a sequência 2. Como que ela está distribuída aqui, ó? Vamos pegar como exemplo na segunda-feira, por exemplo, essa sequência específica, tá, gente? Por isso que é importante a gente conhecer o material, ler ele antecipadamente, para a gente organizar a nossa semana de forma eficiente, tá bom? Então, vamos lá. Essa sequência, se eu colocar aqui na quinta aula, na última aula de segunda-feira, o EMAI, dentro dessa sequência, a atividade 1.1 e a 1.3, ela pode ser realizada em uma aula de 50 minutos, essas duas atividades. A 1.2, por que ela está pulada? Porque a 1.2 lá do segundo ano, ela é uma atividade de pesquisa. Ela vem perguntando qual é o número da casa, qual é o número do sapato. Então, não é uma atividade que seria ideal realizar na sala de aula, porque iam faltar muitas informações e por ser uma turminha de segundo ano, eles não teriam autonomia de resgatar todas essas informações, tá bom? Então, quinta aula, 1.1, 1.3 a 1.2, a gente manda como lição de casa. Na terça-feira, seguindo aqui a nossa terceira coluninha, depois de realizar a leitura, que a gente sabe, a leitura em voz alta é realizada pelo professor, ela é uma atividade permanente também dentro do programa Ler e Escrever, né? Então, se a gente pegar uma leitura aí de 10 minutos, que a gente faz sempre no início da aula, sobra aí 40 minutos de aula. Então, a sequência 1.4, ela é uma atividade que em 40 minutos você consegue fazer esse resgate da lição de casa, né, de forma coletiva, só para socializar, e já engajar aqui na atividade 1.4, que, restando aí 40 minutos ainda dessa primeira aula, você consegue já finalizar essa sequência. Seguindo, isso é só um exemplo, tá, gente? Para a gente entender aí a distribuição das atividades, das sequências do EMAI. Na segunda aula, já puxa aqui para a sequência 1.5 e 1.6. Aqui, você já trabalhou uma sequência do EMAI, já atendeu a orientação que está lá no material do professor, né, que o ideal é que seja realizada uma sequência durante uma semana. E aí você vai avaliar, né? Teve feriado, eu estou falando de um tempo normal, né, dando esse exemplo. Teve um feriado a semana passada, ou vai ter um feriado a semana que vem, eu já vou dar sequência aqui vou dar continuidade na sequência 2, né? E aí a gente vê lá, a sequência 2 tem quantas atividades? Por exemplo, a sequência 1 aqui do terceiro ano, a sequência 1, ela só tem 3 atividades. Então, é uma sequência que dá para casar com outra dentro de uma mesma semana. O que a orientação do EMAI fala? O que a gente não pode fazer é, por exemplo, trabalhar a sequência 1.1, aqui da unidade 1, e eu vou trabalhar a sequência 1.1 lá da unidade 3, por exemplo, porque está falando sobre a mesma unidade temática, números, e eu quero trabalhar só sobre números essa semana. Isso não é orientado no EMAI. Por quê?
todas as unidades, as 4 unidades que a gente tem nesse volume 1, elas perpassam pelas 5 unidades temáticas do EMAI agora, que a gente vai ver no próximo slide, apresentar um pouquinho para vocês. Então, é isso. Essa orientação, ela vale para a gente ter como base uma semana. Eu posso trabalhar uma semana uma sequência? Posso. A outra sequência, ela tem uma sequência menor de atividades, então eu já vou trabalhar também essa segunda sequência dentro dessa semana, tá? Aí aqui, seguindo o exemplo na rotina, para a terceira aula, livro de matemática, o nosso livro didático, ele foi escolhido lá na escola, foi analisado, então, assim, é um material que a gente também tem que utilizar. Nós não podemos desmerecer, né, esse empenho que todos fizemos na escolha, no gasto que foi para que esse material chegasse até a escola, né? Então, a gente analisar também esse material e disponibilizar ele também aqui na rotina, para vocês possam utilizar, né? E aí, depois, aqui na quarta-feira, vem, ó, aprender sempre matemática, e a aula de arte aqui, como exemplo, eu coloquei, aprender sempre matemática. Então, aqui, mais 3 aulas aqui do aprender sempre, para a gente trabalhar durante aí a semana. E aí, na quinta-feira, completando as 8 aulas aí da matriz curricular dos anos iniciais, mais uma aulinha aí para contemplar o livro de matemática, que aí você pode aprofundar, ó, na sequência 1.6, por exemplo, do EMAI de segundo ano, está trabalhando sobre números, você quer aprofundar em números, aí sim, no livro didático, você tem essa autonomia maior para buscar lá em que página, em que unidade lá do capítulo do livro de matemática, você vai usar para complementar aqui e aprofundar esse material que está noteado no EMAI, tá bom? Então, contando nas setinhas aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está distribuído as 8 aulas aí de matemática na semana, né? Esse exemplo aí da lição de casa não entra na contagem de aulas, mas tem algumas atividades do EMAI, como a gente sabe bem, né? Que elas precisam ser feitas em casa, quando ela se trata de pesquisa. E aqui também, do ladinho, tá explicando melhor, né? Lá no material também do terceiro ano, na página 9, tem esse recorte aqui, faz parte dessa orientação. Escolha atividades que precisam ser feitas em sala de aula e as que podem ser propostas como lição de casa, tá bom? Então, nos próximos EMAI, nós podemos fazer um exemplo com outro ano, ou com uma sequência maior ou menor, e como que a gente pode potencializar esse tempo dentro da rotina de vocês, tá bom? No material também, gente, do professor, isso não mudou com relação à edição anterior, ele sempre está organizado. Antes de começar a sequência, ele vem apresentando o que vai ser trabalhado ali, qual é a unidade temática, ele vem explicando como deve ser a organização da turma. Por exemplo, essa sequência didática aí, essa sequência, desculpa, do EMAI, ela orienta aqui na organização que seja feita em duplas essa atividade. Então, toda sequência, ela vem com esse bate-papo, de que forma você pode organizar a turma, a conversa inicial, quais são as provocações que você pode fazer com o aluno, como você desenvolve, quais são as intervenções que você tem que fazer, né? Intervenções no sentido de fazer com que ele pense, né? Que o aluno encontre aí a resposta do que a gente está provocando ele a pensar, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma observação? Tudo ok, Amanda. Posso falar? Eliane. Então, o Kleber, essa rotina a Karine já disponibilizou para a gente, né, que a Amanda nos orientou a fazer, então nós já seguimos mais ou menos essa rotina aí. E como ela diz, né, tem atividades que dá para ser trabalhado 2, mas eu não costumo pular, eu dou sequência conforme foi combinado e conforme é o certo, né? Então essa rotina ajuda bastante, sim. Passo a palavra. Tá ótimo, Eliane e as meninas. Como a gente ainda não está com o material do Aprender Sempre, o volume 2, nas escolas, já foi enviado o cronograma de entrega para vocês, justamente essa questão da avaliação, né, das funções, das necessidades aí dos estudantes, você vai trabalhar 2 sequências na mesma semana, né, e depois, quando o material do aluno do Aprender Sempre chegar, a gente organiza de outra forma essa rotina, né, sempre com base nessas 8 aulas para ficar bem distribuído, né. Então, esse exemplo aqui, lá na orientação do EMAI,
é isso que ele sugere, né? Além do EMAI, o que, que a gente tem que trabalhar? O livro didático e outros materiais que a gente julgar necessário, e eu coloquei o Aprender Sempre aqui, que é esse outro material oficial que está disponibilizado na rede para a gente, tá bom? Deu para entender? Estou falando muito rápido, querem colocar mais alguma colocação? A Karine, a Rafaela também, como coordenadoras. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Sim, tá dando para entender perfeitamente, tá? Passa a palavra, obrigada. Tá ótimo. Vamos seguir, então. Vamos para o próximo slide, Kleber, por favor. Vamos lá, gente. Essa aqui é a trajetória do EMAI na rede, só para a gente fazer um resgate dessa história. O EMAI chegou na nossa rede em 2012, onde foram construídas aí as primeiras trajetórias hipotéticas de aprendizagem. Foi um processo em construção, teve a participação direta de PCNP, PC e professores da rede naquela época, né? E a partir de 2013, ela já foi disponibilizada como material consumível para o aluno e a orientação para o professor. Em 2017, teve a nossa BNCC, foi homologada em dezembro de 2017. Em 2019, em cima da Base Nacional Curricular Comum, o nosso currículo paulista, que também foi homologado em agosto de 2019. E aí foi por esses dois motivos que o EMAI precisou passar aí por essa revisão para atender esses dois documentos e apoiar e dar continuidade para o projeto aí a partir de 2020. Tá? Então, como era aí o EMAI de 2012 até 2019? Nós tínhamos 4 blocos, né? 4 blocos aí de conteúdos, como nós chamávamos antigamente: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Números e operações, ele foi dividido aí agora, números, é uma unidade temática, não é mais bloco, né? Agora são unidades temáticas, essa nomenclatura que vem aí no nosso EMAI, números e álgebra tratado aí separadamente, mas de uma forma mais ampla, né? Porque a álgebra não garante não é somente operações aí com os números naturais, né? Com os números inteiros, elas passam também aí pelo número ordinal, pelos números racionais. Então, houve aí essa necessidade, atendendo aí a Base Nacional Comum Curricular, de estar colocando essa unidade temática aí de uma forma mais aprofundada dentro do EMAI. Geometria era nosso antigo espaço e forma, como nós tratávamos esse conteúdo, e grandezas e medidas permanece, não foi alterado, ele permanece aí da mesma forma, e tratamento da informação, ele passa a ser agora, a ser tratado como probabilidade estatística. Então, ele amplia essa questão do tratamento aí da probabilidade estatística, porque tem muitas outras coisas embutidas aí, né, que só o tratamento da informação, quando a gente falava nele, a gente lembrava de gráfico e tabela, né, era uma coisa bem automática. Então, essa questão da probabilidade estatística, ela vem ampliar esse olhar aí dentro do tratamento da informação, também utiliza-se gráficos e tabelas aí dentro do nosso EMAI, do nosso material, mas aí com uma visão mais ampla, tá bom? Então, dentro aí do material, tem atividades que dá, dentro da probabilidade estatística, que dá para a gente fazer aí uma integração com arte, com educação física, que aí para as próximas ATPCs nós pretendemos convidar aí os nossos professores especialistas de arte e educação física para esse bate-papo, para que assim a gente possa garantir essa interdisciplinaridade com vocês, para que a gente possa usar, né, verdadeiramente aí a arte e a educação física em prol aí do EMAI, tá bom? Tem bastante coisa que dá para fazer, que dá para amarrar aí com essa unidade temática dentro de probabilidade e estatística, tá bom? Vamos seguir, Kleber? Podemos para o próximo slide. Então, vamos lá, gente. A sequência do EMAI durante o segundo bimestre. Também a gente tem a realidade da nossa rede, que está com essa questão do atraso, do aprender sempre, né, que está para chegar, mas assim, de uma visão geral, como que o EMAI pode ser dividido para a gente garantir que ele seja aí trabalhado durante o segundo bimestre da maneira que a gente
que a gente é orientado, que a gente sempre foi, né? Então, aí também está o sumário, como se fosse do segundo aninho. É uma sugestão também, considerando a entrega do Aprender Sempre aí até o dia 31 de maio, como que nós podemos trabalhar o EMAI, que é um material que está já na mão do nosso aluno, como a Helene deu exemplo, ela é uma professora que faz parte do grupo de risco e ela está 100% no remoto. Como é um material que já está na mão do aluno, como que a gente pode, como que ela, enquanto professora, pode mesclar, né, e fazer com que essa sequência seja garantida aí até o final do segundo bimestre, que é essa data que a gente tem aqui homologada no calendário escolar, tá bom? Então, se até o dia 28/5 a gente conseguir chegar na sequência 5 da unidade 1, isso aqui de todos os anos, do primeiro ao quinto, está organizado da mesma forma, o que muda é a quantidade de sequência dentro de uma unidade, né? Pode ser menos sequência, como eu dei o exemplo lá no slide 12, o terceiro ano, por exemplo, a unidade 1, ela tem 3 sequências aqui somente, tá bom? Então, isso varia bastante, a complexidade da atividade, se ela demora um tempo maior ou menor, aí isso realmente é cada professor que tem que caminhar com a sua turma, tá bom? Então, isso aqui é só uma sugestão e, assim, uma visão de como a gente pode trabalhar o EMAI dentro do bimestre, passando aí por todas as unidades temáticas e garantindo esse conteúdo. O intuito, gente, de apresentar para vocês essa sequência, essa distribuição, que, assim, nós sabemos que o ensino híbrido, por conta da pandemia, essa situação, ela já gerou uma defasagem de aprendizagem. Nós já temos uma defasagem de aprendizagem caracterizada pelo conceito da pandemia. O que a gente precisa garantir com o trabalho do EMAI? A gente precisa garantir que a gente não produza defasagem de conteúdo, tá? Então, assim, se a gente conseguir chegar lá no dia 15/7, ter trabalhado o volume 1 do EMAI, nós vamos ter conseguido um ganho muito grande com relação ao conteúdo, né? E aí, o Aprender Sempre, ele vem trabalhando as formações da EFAP, elas estão voltadas para o Aprender Sempre, porque é um material de recuperação e aprofundamento. Então, são habilidades essenciais que a gente deve priorizar para a gente não agravar ainda mais essa defasagem de aprendizagem, tá bom? Mas a gente também tem que pensar no EMAI como conteúdo que nós temos que garantir para aquele segmento, para aquele ano que ele está. Então, de repente, lá na organização da turma, está prevendo lá que a atividade é em dupla, nós podemos analisar, estudar antecipadamente aquele material, e se dá para fazer ele de uma forma coletiva, para que a gente garanta o conteúdo, né, e a gente consiga aí passar pelas 4 unidades e as 5 temáticas aí do que o EMAI traz, tá bom? Então, isso que a gente já comentou, que a gente já falou, e aqui a gente só reforça, ó, todas as unidades passeiam pelas 5 unidades temáticas. Dessa forma, é importante trabalhar a unidade dentro da semana, sem pular as sequências, né? Como a Eliane já comentou aí também, a colega deu esse exemplo, e aqui a gente só está reforçando. Tá bom? Então, isso é só um esboço que depois a gente pode estar disponibilizando aí para vocês, por e-mail, né? Ou disponibilizando aí para as meninas de uma forma mais eficiente aí pelo WhatsApp. Mas é um esboço realmente de que forma que a gente pode conseguir alcançar o trabalho com o EMAI, o volume 1, dentro ainda do segundo bimestre, dentro do semestre. Tá bom? Podemos passar, Kleber? Só alguma pergunta, alguma colocação, meninas, até aqui? Como eu falei, é uma sugestão. Se vocês acham possível alcançar isso, trabalhar dessa forma. Volta um pouquinho, Kleber, por favor, eu esqueci de fazer esse apontamento. Eu de novo. Não estou conseguindo ouvir. É a Helene que está falando? Eu de novo, Amanda. Sou eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas esse material a gente vai receber quando? Porque hoje já é dia 17, nós não recebemos ainda?
O EMAI ele já chegou na escola, né? O Aprender Sempre, a previsão, o cronograma de entrega do dia 11 até o dia 31 de maio. Esse que a gente está apresentando aqui é do EMAI. Então, mas do EMAI que você está dizendo é o volume 1, é isso? Isso, volume 1. Ah, tá. Não, é que eu pensei que já tivesse agora um outro, né, para o segundo, que aí eu me assustei, falei, nossa, não vai dar tempo. Entendi, mas o Aprender Sempre já está chegando. Esse aqui é o EMAI, volume 1, que é o material que já chegou na unidade escolar, que já está com os alunos, né? Se tem algum outro que ainda não recebeu, nossa busca ativa aí, eu acredito que esteja ainda todo vapor, mas o Aprender Sempre, ele está previsto para ser entregue até o dia 31 de maio, tá bom? Ah, tá bom, Amanda. Não, o EMAI nós já estamos trabalhando, já está realmente. É que eu achei que fosse outro, aí eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Obrigada, era só isso. Oi, Amanda, com licença. Então, em relação ao EMAI, eu passei que a gente tinha alguns livros que ficaram em falta. A gente recebeu um e-mail para preencher uma planilha com os livros que estavam em falta, só que até agora a gente não recebeu. No terceiro ano, por exemplo, para uma sala ficou sem. A gente está tirando cópia, mas só que é bem complicado. Queria saber se tem alguma previsão de quando que a gente vai estar recebendo também esses que ficaram faltando. O EMAI volume 1, é isso, Rafaela? Isso, é mais volume 1. Olha, Amanda, rapidinho, desculpa te cortar. Rafaela, te foi mandada uma planilha para os municípios, se eu não me engano, com um link para ser preenchida. Eu vou te mandar daqui a pouco. Eu já preenchi essa planilha, já foi enviada. Faz um tempinho já. A gente enviou a quantidade de todos os livros que estavam faltando, currículo em ação, tem alguns do sexto ano também estavam faltando, nono ano. A gente enviou essa planilha. Porque sabe o que aconteceu? O município de Itariri, semana passada, eles levaram bastante livros. Mas pra gente não chegou, não. Interessante, eles vieram buscar semana passada e assim, foi mandado, eles preencheram uma planilha, né? Eles mandaram. Então, depois eu vejo direitinho com você quando acabar aqui, tá bom? Já deve ter ficado pro município, então, porque pra gente não chegou. Tá ok, não, mas eu vejo sim, tá bom? Tá ok. Obrigada. Nada, Rafa. Kleber, volta para mim, por favor, no slide 8, que é os objetivos. Então, gente, olha, até aqui, nós já entendemos as principais mudanças do EMAI, a trajetória de aprendizagem, a sequência de ordem, um pouquinho sobre o vídeo, sobre a rotina, a organização que eu já falei. Vamos agora para perceber como da ideia de ordem, aprofundar um pouquinho com relação agora ao Aprender Sempre, que também vai ser o tema do ATPC de hoje na IFAP para vocês, tá bom? Então, só para a gente entender aqui os nossos objetivos, como a gente está caminhando aqui no nosso EMAI. Pode dar continuidade, Kleber, por favor. O 16 agora. Isso. Então, vamos lá, gente. O tema do ATPC, do CMSP, hoje é ordem, trabalhando as ideias fundamentais aí da matemática, que são essas aí agora, que também está presente no EMAI, só que com uma outra linguagem, né? Então, a principal pergunta dentro dessa unidade temática, só para a gente entender um pouquinho, né? O que se espera conseguir e atingir ao trabalhar a ideia de ordem com os alunos? Então, o que a gente espera perceber é isso daqui. Perceber que as ideias de ordem estão presentes principalmente no trabalho com os números, com as medidas e observação de regularidades que aparecem nas sequências figurais ou numéricas. Então, o que vai ser trabalhado lá com vocês vai aprofundar um pouquinho o conceito de ordem, mas o que eu disse lá no começo, né, com relação à sua rotina. Então, se você tem um dia fixo para você sentar, para você organizar, como que você vai organizar a sua rotina, isso facilita o seu tempo. Você ordena, você organiza o seu tempo também, né? Kleber, volta um pouquinho, por favor, no slide 12, para eu só completar essa ideia de ordem aqui.
Mais um pouquinho? Não, no slide 12, por favor, que mostra a rotina. Um antes, isso. Gente, aqui na sexta-feira, por exemplo, né, na rotina de vocês, deixando um dia fixo para as disciplinas de História, Geografia e Ciências, você também consegue se organizar melhor, você consegue organizar, ajudar o seu aluninho a se organizar melhor também. Então, procurem deixar, né, essa questão, ó, na sexta-feira ou um outro dia da semana, né? Toda sexta-feira eu vou trabalhar História e Geografia, ou se quiser deixar Geografia, é que elas se conversam, né? História e Geografia se conversam. Como é uma aula só, de repente a atividade que você vai propor, às vezes 50 minutos vai ser pouco tempo. Então, se a gente conseguir trabalhar História e Geografia em 2 aulas e agregar esses 2 conceitos que vai ser trabalhado naquele dia juntos, a gente também potencializa a rotina e o tempo de vocês, né? Então, fica de uma forma ordenada. Aqui também está bem explícito o conceito de ordem na matemática, ela não está presente só lá na sequência didática, lá do Aprender Sempre, ou na sequência do EMAI. O conceito de ordem, ele faz parte da nossa vida. Então, quando a gente pensa também na nossa organização pessoal, ela vem refletir aqui também na nossa rotina de aula para com os alunos também, né? Então, aqui é um exemplo. A gente sabe que arte, educação física, com os professores especialistas, eles têm os outros anos, fica um pouquinho mais difícil, assim, a gente garantir, a gente ter essa autonomia de escolher, né? Não, eu queria que a arte fosse quinta-feira, eu queria que fosse sempre depois do recreio, mas, assim, ciências, história e geografia, a gente pode pontuar para que seja um dia fixo na semana, e aí já fica, você já tá trabalhando também a ideia de ordem aqui, na sua própria rotina, e quando você passa também essa rotina para os alunos. Por exemplo, na quinta-feira, que aqui está 3 aulas seguidas de português, se você vai trabalhar uma produção de texto, às vezes 2 aulas de 50 minutos, a gente sabe que é pouco tempo para dar conta do aluno, fazer as boas intervenções, né? Então, também proporcionem isso na rotina de vocês, produção de texto, né, uma vez por semana, de ser 3 aulas seguidas de português, para a gente garantir esse tempo com qualidade, para tá dando esse direcionamento. Então, assim, as 3 aulas seguidas de português aqui, também para a gente pensar nisso, na produção de texto, né? E os dias aí das aulas de História, Geografia e Ciências aí também dentro da rotina, tá bom? Aqui também está incluso aí o conceito, a ideia, né, fundamental da matemática de ordem também, na sua organização pessoal, na sua organização da rotina, tá bom? Podemos voltar, Kleber, para o slide 16, por favor? Então, é isso, gente. Roteiro formativo segundo trimestre, matemática, página 17, vem trabalhando aí o conceito de arte, de ordem. Esse já é o material do Aprender Sempre, tá bom? Próximo slide, Kleber. Então, eu vou mostrar uma sugestão de literatura para vocês, né? Acho que pelo nosso tempo não vai dar para fazer a leitura na íntegra, mas alguns trechos a gente vai socializar e fazer essa conversa juntos, para a gente identificar, né? A ideia de ordem aqui dentro do segmento dos anos iniciais, dos 5 anos, e como que a gente pode achar isso dentro da literatura e como que nós podemos favorecer o aprofundamento, né, não só da ideia de ordem, que é só uma sugestão, só um exemplo, mas dentro aí da literatura, lá na sua leitura diária, a leitura em voz alta feita pelo professor, que nós fazemos sempre no início da aula, como que você pode usar aquela leitura também para favorecer o pensamento matemático dos nossos alunos, tá bom? Então, assim, tem aí as habilidades dentro da ideia de ordem, o que a gente pretende para cada ano, né? E depois aí, conforme os trechos da leitura, aí a gente vai retomando aí, tá bom? Esse material está na página 9 também do roteiro informativo, recuperação e aprofundamento, tá bom? Podemos passar, Kleber. Então, gostaria de socializar com vocês, também indicar essa leitura. Esse livro da Silvia Ortoff, ele veio na coleção do PENAIC, na Alfabetização na Idade Certa, lá de 2013, foi quando chegou na escola para a gente, e o uso dele indicado está do 1º ao 3º ano, mas a gente sabe que nós podemos usar, né, em qualquer ano aí, uma leitura bem prazerosa de fazer, uma leitura divertida, e que a gente pode aí trabalhar a ideia de ordem dentro dela com os nossos alunos, tá bom? Pode passar, Kleber?
Gente, esse aqui é um trechinho, tá bom? Que eu vou ler para vocês, aí vamos lá fazer as nossas amarrações aqui dentro das habilidades. Ó, um dia, Farofa, o palhaço, estava muito preocupado. O elefante estava sem fazer cocô há mais de 3 dias. Era um problema muito grave, pois aquilo nunca tinha acontecido. O elefante era muito pontual. Comia às 5 horas da tarde e às 7h35 diariamente fazia seu cocô, antes de entrar em cena, às 9 horas da noite. O elefante era tão treinado que aos sábados e domingos, dia de espetáculo à tarde, ele mudava seu fuso horário, organizando-se para efetuar o serviço logo depois do café da manhã, lá pelas 9h28. Mas isso só acontecia aos sábados e domingos, pois era um elefante circense, domado, treinado e com alto sentido profissional. Farofa, preocupadíssimo com a prisão de ventre do elefante, foi à farmácia comprar 123 litros de purgante, que é dose de elefante, claro. Passaram-se mais 3 dias, o elefante tomou o purgante e nada. Então, olha só, gente, esse trecho desse capítulo aqui do livro da Cibertoff, ele chama Um Elefante Incomoda Muita Gente. Então, olha só, olha quantas ideias de ordem a gente percebe só nesse trecho aqui, né? Quando a gente vai lá no segundo ano, contar objetos de 2 coleções e compará-las, contar números de 10 em 10 ou de 1 em 1 com o apoio do quadro numérico. Então, a gente vê aqui, essa questão pode ser contar de 10 em 10 ou há mais de 3 dias, né? Então, quantos dias que o elefante já está sem usar o banheiro, coitado, né? Do terceiro ano, ó, ler, escrever e comparar números até a ordem das unidades de milhar. Ler horas em relógio, digital e analógico. Então, olha só, olha as horas que o elefante fazia o serviço dele, né? É um trecho de uma literatura riquíssima que contempla aí uma habilidade aí que está no aprender sempre, tá bom? Então, assim, deixo aí como sugestão para vocês, né? De trabalhar aí com os alunos de vocês, tá bom? Quarto ano, comparar quantidades e resolver problemas do campo aditivo. Tem um outro trecho que nós vamos ler, que justamente dá para eles fazerem essa comparação de quantidades e contagem também, tá bom? Reconhecer frações unitárias usuais e ler números racionais de uso frequente. Nesse próximos trechos que nós vamos ler, também aparece essa habilidade que dá para ser trabalhada. Quinto ano, ler, escrever e ordenar números naturais. Ler, escrever e comparar números racionais na forma decimal e resolver problemas envolvendo o campo multiplicativo, tá bom? Pode passar, Kleber, para o próximo slide. Aí tem uma outra personagem que aparece aqui na história, que ela dá um conselho aí para o Farofa. Seu Farofa, é só multiplicar por 150 o número da xícara que costuma dar, para quem não consegue botar para fora o que precisa sair, compreendeu? Perguntou a velha, muito delicada, escolhendo as palavras com cuidado, pois era uma senhora fina e educada. Evitava dizer a palavra cocô, pois era velha, achava que ficava melhor dizer botar para fora. Assim, sem usar a palavra chocante. Farofa deu 150 xícaras de chá de Comigo Ninguém Segura. Passaram-se 3 dias, o elefante inchadão, com olheiras e nada de resolver. Tá? Então, aqui, gente, também, aqui, ó, envolvendo o campo multiplicativo do quinto ano, aparece aqui a ideia de multiplicar, né? Que dá para fazer aí várias situações de cálculo mental com os alunos, mesmo de forma oral, de forma remota, como a professora Eliene está no momento, né? Então, dá para fazer bastante coisa bacana aí, atendendo a habilidade que também está no Aprender Sempre, tá bom? Pode passar o próximo slide, Kleber, por favor? Mais um trechinho que dá para a gente perceber aí as habilidades, tanto do segundo aí ao quinto ano. Lá se foi Farofa, puxando o elefante por uma cordinha, seguido da velha, que não sei por qual motivo, levava um saco cheio de papel higiênico para qualquer necessidade. O elefante dava 3 passos, parava, cansado, inchado, olheiras que iam do olho do elefante até o outro lado. Coitadão. Também, ele já estava sem resolver seu problema há mais de 9 dias. Chegaram na bomba de gasolina. Tiveram sorte, não tinha gasolina na bomba. Aí a velha explicou o problema para o sobrinho, encheram a bomba com 70 litros de água e pediram ao elefante que fizesse a gentileza de encostar o fiofó bem junto na bomba, que era coisa simples, coisa de lavagem intestinal.
O elefante, coitado, muito acostumado a obedecer, obedeceu. Começaram a encher o elefante de água pelos fundos dele. A bomba marcava 10 litros, 20 litros, 30 litros, 32 litros, 47 litros, 55 litros, e o elefante inchando, inchando, até que botaram 70 litros e nada. Melhor dobrar a dose, pois 70 litros é pouco litro para tanto elefante, disse o sobrinho. Dobraram a dose e nada. O elefante começou a querer desmaiar. Balança para lá, balança para cá. De repente, ouviu-se um barulho igual ao barulho da pororoca do rio Amazonas. Parece que era o encontro das águas com o esterco lá dentro do elefante. Todo mundo saiu correndo. O elefante aflito chegou a falar português, coisa que nenhum elefante faz. Mas era um elefante amestrado. Falou com uma voz fininha, cheia de aflição. Paro aqui a minha leitura para provocar vocês aí esse livro tem na escola, que está na nossa coleção, e pergunto para vocês, deu para perceber mais alguma ideia aqui das habilidades do Aprender Sempre? Gostaria de socializar mais um pouquinho, não a gente aprende junto, constrói juntos. Amanda, no quarto ano aqui, comparar quantidades e resolver problemas do campo aditivo, acredito que seja uma das contempladas aí nesse trecho. É isso mesmo, Karine. Também do segundo ano, né, o contar números de 10 em 10, de 1 em 1, com o apoio do quadro numérico, né, também proporciona aqui. Mais alguma que vocês perceberam neste trecho? Caminhar, então. Ó, nos números, reconhecer as frações é um bom começo também, né, aqui do quarto ano, de estar transformando esses números aqui da história, o 10, o 20 litros, em fração, né, para apresentar para ele, de repente, começando por essa história. Tem outras sugestões, né, gente? Inúmeras sugestões. E essa é só mais uma que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como que a literatura, ela pode favorecer para esse pensamento matemático dos alunos e construir essa ideia, né? E aqui, especificamente, a ideia de ordem, né? Como que a bomba do posto de gasolina foi marcando lá no visor para eles entenderem, né? Foi uma ordem de 10 em 10, depois foi uma ordem de 1 em 1, a questão lá da farmácia, de quantas xícaras que ele ia estar tomando, os dias da semana, aqui nesse trechinho lá em cima, né? Ele estava assim, resolver esse problema mais de 9 dias. Então, se o problema dele começou numa segunda-feira, qual era o dia da semana que ele chegou aqui no posto de gasolina, né? Então, assim, dá para fazer várias provocações com os alunos, dependendo do tipo de conceito que você quer trabalhar, mas aqui a ideia central que eu gostaria de apresentar para vocês é a ideia de ordem, né? Que a gente trabalhou lá na rotina, no começo aqui da nossa TPC, e aqui também dentro da literatura, que a ordem, a ideia fundamental da ordem na matemática, ela não está presente só lá numa unidade temática do Aprender Sempre, ela está no nosso cotidiano, ela está na nossa vida, tá bom? Então, mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Vou relembrar novamente, o ATPC do CMSP hoje, lá da IFAP, também é sobre o conceito de ordem, tá bom? Então, vocês já vão estar familiarizadas aí um pouquinho com o tema. Podemos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos seguir. Volta um pouquinho nos objetivos novamente, Kleber, só para a gente revisitar, por favor. Desculpa, Amanda, eu não entendi. Lá nos nossos objetivos, no slide 8.
Então, gente, nós estamos caminhando com a nossa pauta. Agora, nosso último objetivo é a questão dos aplicativos. Nós vamos apresentar 3 aplicativos aí para vocês, para que vocês possam... primeiro, seria se tivéssemos no presencial, eu ia propor para quem tivesse com celular, a gente baixar pelo menos um desses aplicativos e a gente fazer essa dupla conceitualização, né? A gente jogar, a gente sentir como que é o aplicativo e depois nós indicarmos isso para as famílias, né? Sugerir, mandar o link para o pai, para a mãe, para o responsável do nosso aluno baixar esse aplicativo aí no seu celular, num tempo oportuno, propiciar esse momento, né? O uso dessa cultura digital, que é a nossa realidade de hoje, em prol aí, da assimilação dos conceitos que nós estamos trabalhando naquele momento, naquela semana, tá bom? Antes disso, como a gente tem uns minutinhos, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, e depois a gente recupera isso para a próxima pauta do EMAI. O nosso EMAI hoje, ele está dividido aí nessas 5 unidades temáticas, como nós vimos, né? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Eu gostaria de propor para vocês, conforme, ou no finalzinho, quando a gente estiver encerrando, vocês coloquem no chat qual dessas unidades temáticas vocês gostariam que nós trabalhássemos no próximo EMAI. Qual delas que você, de repente, tem um pouco mais de dificuldade, não tem tanta intimidade, né? Ou sugestões para fazer um aprofundamento aí com os alunos. Eu gostaria que vocês sugerissem para que nós possamos aí trabalhar no nosso próximo TPC, tá bom? Então, temos minutinhos aí no final, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, tá bom? Podemos, Kleber, seguir, por favor. Então, gente, o nosso último objetivo, como a utilização dos aplicativos podem contribuir na assimilação da ideia de ordem. Eu também vou estar enviando para vocês a formação da IFAP, a semana passada, foi sobre língua portuguesa, recuperação e aprofundamento, e assistindo aquela formação, eu também pude recuperar alguns aplicativos que eu também já fizeram parte da minha caminhada até aqui, que podem contribuir para as crianças que estão em processo de alfabetização, aqueles nossos alunos aí que estão no 5º ano e ainda não constituíram a base alfabética. Também tem uns aplicativos muito bons, gratuitos, que nós podemos sugerir para essa assimilação, para essa construção ainda da hipótese silábica, tá bom? Eu vou estar disponibilizando para vocês também. Tá? E de matemática, como a gente já está aqui no nosso EMAI, nós já vamos apresentar, e quem tiver disponibilidade de baixar, né, depois que a gente terminar, e a minha proposta é essa, para que a gente conheça esse aplicativo, porque nada melhor para a gente indicar, a gente conhecer, a gente ter propriedade daquilo que a gente está falando, né? Então, eu sugiro que vocês conheçam o aplicativo, para que, de fato, aí vocês possam indicar aí para a família dos nossos alunos, tá bom? Se não for os 3, foi o que eu falei. São 3 que nós vamos apresentar, mas, de repente, para o 2º ano, esse é melhor, para o 3º, para o 5º, né? Esse aqui está mais específico para o conteúdo que eu estou trabalhando, tá bom? São sugestões aí para potencializar também a aula de vocês, tá? Esse aplicativo, tanto ele trabalha a matemática quanto a leitura. Não sei se vocês já conhecem ou não, mas ele é voltado aí para a construção mesmo dos números, o símbolo, né? O símbolo e a relação do símbolo e da quantidade. Também ele vem abraçar a unidade temática da geometria, esse início, né? Então, ele é mais voltado aí realmente para o 1º, 2º, até 3º ano, essas crianças que a gente sabe que está com defasagem de aprendizagem, ele é um recurso bacana para recuperar aí esses conceitos que são subsídios, por exemplo, para aquela unidade temática, para aquela habilidade para aquele ano, e o aluno não tem aí o pré-requisito para trabalhar com aquela habilidade. Então, esse aplicativo, ele pode proporcionar isso, tá bom? Eu falo para vocês, olha, eu já trabalhei com sala de PIC, e o ciclo era Projeto Intensivo no Ciclo, e eu criei uma outra sigla para esse projeto, né? Eu fiz uma camiseta na época e coloquei professora incentivadora de crianças. Então, eu trabalhei já com sala de PIC. No programa Mais Alfabetização, eu tive a oportunidade também de trabalhar como assistente, né? De conhecer o material, e eu pegava aqueles alunos
que tinham essa dificuldade, né, e com o seu último celular ou não, o meu próprio celular com fone de ouvido. Então, eu trabalhei muito com esse aplicativo aqui, criança de primeiro e segundo ano, né, que é do programa Mais Alfabetização. Então, ele é bem bacana, tá bom? Então, a gente colocou o link aí também, depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Mas se você colocar lá no Play Store do seu celular e digitar ler e contar, já vai aparecer, né? Você vai resgatar aí essa imagem que já está familiar para você, e aí é fácil de encontrar, mas nós vamos disponibilizar também, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? A descoberta dos números, esse aqui, ele trabalha mais com a classe e ordens, como é o nosso tema aí do Aprender Sempre também, né, hoje do CMSP, classes e ordens dos números, e com base aí no nosso sistema numérico, que é o indo-arábico, né, que é a base decimal. Então, ele vem trabalhando a questão aí das centenas, das dezenas, como é formado, problemas voltados para isso. Tem a imagem, e aí a criança tem que ir lá selecionar se formou uma centena, se formou dezena, quantas unidades ficaram para fora, quantas unidades ainda falta de lápis para completar uma dezena. Então, são perguntas, assim, provocativas, mas mais voltado para o conceito de classe e ordens aí dos números, tá bom? Então, fica também essa indicação. Pode passar, Kleber, por favor? Sandy, gente, esse aplicativo, final de semana passado, né, que eu já tinha visto a pauta da formação do EMAI, eu já tinha baixado ele no meu celular, e os meus 2 filhos, eles estão dentro dessa faixa etária, do segmento dos anos iniciais. Então, por vezes, eu faço da minha casa aí um laboratório de pedagogia, né, e assim, eu baixei no meu celular, no celular do meu esposo, e aí interagi com eles, né, um está no quarto, um está no quinto. Então, assim, a sigla dele é justamente a inicial das 4 operações. Então, ó, subtração, adição, multiplicação e divisão, né? E ele trabalha, eu não sei se vocês, quem está na rede há mais tempo, tinha uma tabela do ler e escrever, quando era ainda, tinha algumas atividades de matemática no ler e escrever, que tinha uma tabela que em cima tinha os resultados e os alunos tinham que montar a operação do lado, né? E poderia ser qualquer uma das quatro operações. Então, assim, vem de encontro também ao nosso material. Então, tem um balãozinho lá com resultado e um quadro numérico com vários números repetidos, os dígitos de 0 a 9, né? E aí, ele tem que elaborar, pensar rapidamente numa operação que dê aquele resultado. Então, assim, até para nós que somos adultos, ele é bem, assim, desafiador, né? Eu gostei bastante. Então, assim, como a gente ainda tem uns minutinhos, Kleber, dá para a gente passar o videozinho dele para a gente... Sim, eu baixei ele aqui, eu vou te falar uma coisa, é muito gostoso, viu? Opa! Então, Eu consegui aqui, se você compartilhar. permitir, deixa eu só um momentinho aqui. Tá bom. Eu gostaria de... Vocês estão visualizando ele agora na tela? Estão conseguindo ver? Sim. Isso, então. Eu Sim. consegui baixar aqui no computador, que ele é um aplicativo para se usar no celular, não no computador, né? Para jogar assim no celular no dia a dia. Aí eu baixei um emulador, eu consegui instalar ele aqui no meu computador como se fosse um aplicativo de celular mesmo. E essa aqui é a página inicial dele, do Sandy, né? Aí eu comecei aqui a treinar, mas é muito gostoso. Olha, eu vou te falar uma coisa. É muito, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui em treinar um exemplo. Você vai escolher os números naturais inteiros, vamos pegar aqui inteiros. Uma coisa bem simples, vamos adicionar. Aí você vai treinar. Aí você começa, aqui tem um resultado, 8. Você tem que chegar a esse resultado. E aqui nós temos o tempo. Então você vai lá, o aluno vai começar a pensar quanto que é para chegar a 8. Então ele vai, peraí, ele pode pegar 9 menos 1. Acertou? Um exemplo, né? Chegar a 11. Pode pegar 3 números aqui. Ó, já deu errado. Vamos lá. 6, 5. Aí, cada vez que ele tentar fechar fazer a soma, o cálculo, ele tem um período aqui para chegar. Aí torna para os 20 segundos de novo. 1, 0.
Olha, tem que ter esse cálculo. 4, vamos lá. 5 menos 1. Eu tinha pego mais fácil, esse aqui já ficou mais difícil. Vamos lá. 4. Resultado é 1. Cadê aqui? 5 menos 4. 0. Pronto. Resultado aqui 5. Pronto. Chegou ao resultado. Parabéns. Você continua treinando. Aí você vai escolhendo os números. Vamos para a página inicial. Você quer fazer, quer jogar. Você pode procurar outro formato que já é um pouco mais difícil, né? O quadro é maior, já é mais desafiador para o aluno. Então ele pega para chegar a -2. Vamos, pera aí, ele vai ter que pegar isso aqui. Não, olha, 5. Por aí vai indo, entendeu? Mas é muito gostoso esse jogo. Aí você vai para multiplicação, vai para divisão. E olha, eu tenho certeza que se você pegar esse aplicativo para pôr para os alunos do fundamental ali dos anos iniciais, sexto ano, dos anos finais ali, eles também vão gostar e muito aqui, porque é bem desafiador, né? Então, quando você erra, ele te dá uma sugestão, ó, 6 vezes 3, 18, aqui já é mais completo, tem todos os cálculos junto, ele multiplica, ele soma, ele divide, tem tudo aqui, ó. Muito gostoso mesmo, né? Eu conheci esse aplicativo pela Amanda, até então eu não conhecia, ela mostrou os três, aí nós combinamos de apresentar esse terceiro para vocês, e é uma ferramenta muito gostosa, muito boa mesmo. Amanda? Oi, Kleber, estou por aqui. Então, gente, é isso. Nada mais, nada melhor do que a gente vivenciar, né? Nos proporcionar, primeiramente, essa experiência, tá? Foi o que eu falei para vocês. Ah, eu vou indicar por indicar, não. A gente tem que se apropriar daquele material que vai ser nosso fruto de trabalho naquele momento, né? Então, foi o que eu falei no começo. Ele é desafiador até para nós que somos adultos, né? Então, para as crianças também, ele é muito assim, ele estimula e desafia ao mesmo tempo, né? Então, tomando cuidado com o que você vai propor, igual ó, os alunos do segundo e terceiro ano, não trabalhar aí com os números inteiros, né? Só os naturais, que aí para eles são mais fácil. Então, assim, direcionar e a finalidade. Qual a finalidade de tudo isso, né? É a gente internalizar aí a assimilação desse conceito que você vai estar trabalhando naquele momento. Tá bom? Tem outros aplicativos, gente, mas assim, tem aqueles que tem muito propaganda, então aquelas dicas que a gente sempre faz, né? Vai baixar o aplicativo, olha lá nos comentários, se ele está bem, se ele está bem conceituado ou não, e mesmo assim, faça a sua experiência para você ter a sua ideia daquele conteúdo ali que você está analisando, né? Se estiver atendendo ao que você está trabalhando ali, né? Então, não vejo problema nenhum em usar. Nós escolhemos 3, porque, para mim, esses são os 3 aí que mais vai de encontro aí às unidades temáticas aí do nosso EMAI e também da unidade 2 aí do Aprender Sempre. Tá bom? Então, ó, eu vi que a Eliane já colocou aqui, ela gostaria de mais sugestões, então, para a nossa formação, de probabilidade e estatística. Vamos aproveitar, então, esses minutinhos, meninas? Gostaria que vocês colocassem aqui para que aí a nossa próxima formação seja pontual, né? É o nosso momento de escuta e de interações. Ou vocês preferem falar, e aí eu vou fazendo aqui as minhas anotações, ou se vocês preferem digitar no chat. Agora, nesses minutinhos aí finais que a gente tem para interagir, né? Mas que as formações do EMAI venham de encontro àquilo que realmente dá para ser trabalhado, com exemplos, né? Como a gente falou lá no começo, né? Esse é o nosso objetivo de formação, né? Potencializar aí a prática de vocês de acordo com o material, nosso material oficial, tá bom? Vamos lá? Passo a palavra. Eu gostaria aí de ouvir as sugestões aí para próximas formações do EMAI.
Vamos lá, meninas? Probabilidade estatística é de todo mundo? Todo mundo gostaria mesmo de que a próxima formação fosse em cima dessa unidade temática? Oi, meninas do Clay. Olha, a gente teve um problema até numa situação de aprendizagem com uma mãe em relação à probabilidade estatística, uma mãe do 3º ano que questionou bastante. Creio eu que seria interessante. A probabilidade estatística, sim, viu? Sei se as professoras concordam. Já mandei um joinha, Rafa. Tá bom? Mas é um ótimo tema. Tá certo. Professora Rosemary do Clay, tá? Prazer, Amanda, e seja bem-vinda. Obrigada. Como a gente ainda também tem uns minutinhos, as professoras do Raposo eu conheço, tive o privilégio, a honra de trabalharmos juntas lá. Eu gostaria de conhecer. Podemos abrir aí a câmera para eu só ver o rostinho de vocês? Pode ser? Pode, claro. Não tá abrindo. Será que abriu? Abriu. Abriu ainda no canto. Oi. Prazer, Amanda. Olá, Rosemary, prazer. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Vamos marcar. Olá, eu sou a Sheila, do 4º ano. Sheila. Oi, Sheila, bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-la. Acho que do Clay eu conheço a Eda e a Rafaela só. Hoje a gente tem a Eda, a Rosemary, a Sheila, e eu acho que a professora Rosemary, apesar de ela não fazer, mas ela tinha entrado na sala. Não sei se a professora Meire ainda está aí, do 5º ano B. Ela havia entrado. Não, tudo bem. Não vai faltar oportunidade aí para nas visitas de orientações técnicas aí, visitas de campo. Pretendo, né, fazer essa visita junto com a Patrícia, a Pecai, e nós nos conheceremos pessoalmente então, tá bom? Então aqui a gente tem probabilidade estatística então, nosso tema aí da próxima formação do EMAI. Algum comentário? Gostaram da formação de hoje? Agregou conhecimento para vocês, para a prática de vocês? Espero que eu tenha conseguido contribuir, que eu tenha conseguido ser clara, né, na explanação aí do material. Alguma sugestão, né, e como que foi hoje a formação aí para vocês? Passo a palavra. Karine está com a mão levantada. Oi, Karine, Sim. tudo bem? Tudo bem, Kleber? Tudo. Eu gostaria de agradecer, em nome da Raposo Tavares, a imensa contribuição dessa formação de hoje. Acredito que vai ajudar muito a nossa prática. Muito obrigada. De nada, Karine. A gente que agradece a presença de vocês. Temos aqui a Marta. Martinha está com a mão levantada, por favor. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom
Eu sentei para ouvir, já quase no final, mas eu estava acompanhando, andando e ouvindo a formação, viu, Amanda? Primeiro que estou super feliz aí, feliz de estar aqui na E. Raposo Tavares e feliz de vê-la também aí à frente dos anos iniciais. Tenho certeza que as formações elas serão muito importantes, né, para as nossas professoras, para as nossas coordenadoras. Tenho certeza que o foco no estudo, esse tema que foi levantado, tanto a professora Eliene como a professora Rafaela falou, então, é importante, né, porque a matemática nos anos iniciais, ela tem uma complexidade e precisa ser trabalhado mesmo, porque o professor, às vezes, ele não fica na mesma série, no mesmo ano, né, no ano seguinte, e muda essa questão, e do jeito que nós estamos no ensino remoto, para algumas turmas, né, que nem aqui a maioria, nós temos 2 salas no presencial e 2 salas remotamente, nós sabemos da dificuldade que é o professor ter que explicar para o aluno e o aluno entender. Né? Mas estou muito feliz aí desse trabalho e tenho certeza que as formações, elas terão aí uma qualidade muito boa. Boa sorte aí, Amanda, sucesso. E vamos junto aí fazer esse trabalho de parceria, né, Raposo, Clay e a diretoria de ensino. Beijão, Kleber. Passo a palavra. Agradeço também em nome da Escola Clay, né? Foi muito boa a formação, a gente viu que realmente é uma formação que para nos apoiar realmente, né? Muito obrigada mesmo, foi muito rica, né? E realmente eu vi um apoio, né, pedagógico em relação a essa formação. Tenho certeza que vamos, como eu já falei, que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho juntos e nos apoiando sempre. Obrigada, passo a palavra. Obrigado, Rafa, pelas suas palavras, sempre conosco aí participando, sempre nas ATPCs. Muito obrigada. Professora Amanda? Ai, bacana, gente. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer com amor, né? Tem uma frase que eu uso bastante, acho que a Karine vai lembrar dela, né? Nos responsabilizarmos pelas escolhas que nós fazemos, né? Então, não tem como a gente fazer de qualquer jeito aquilo que a gente escolheu para a gente, né? Então, foi assim, pensando realmente na realidade da escola, com o pé dentro da escola, né? Essa visão aí para o pedagógico, como eu disse lá no começo, o pedagógico é o coração da escola, e os anos iniciais, como a professora Ednilde falou, ela é a base de tudo, né? Então, assim, com muito carinho, com muito amor. Agradeço a Marta pela oportunidade, nessa minha vinda para a diretoria de Maracatu, foi por meio do meu concurso de remoção. A minha experiência em Raposo foi fantástica, eu acho que agregou muito, né, a minha caminhada até aqui, não tenho, assim, palavras para agradecer, né? Mas o pedagógico, ele sendo o coração da escola, você tem condições de você se debruçar realmente em cima disso, né? E o objetivo é esse, gente, porque aí na escola, mesmo para os coordenadores, a Rafaela, né, que é dos anos iniciais, a Karine, que cuida aí de todos os segmentos de Raposo, às vezes falta lá na escola, até para os professores, esse tempo realmente de estudo, de aprofundamento, de entender o material. Então, trazer isso, a função do PCNP de estar trazendo isso para vocês, realmente de potencializar o trabalho, de fazer essas pontes, né, da teoria com a prática, como que nós podemos fazer isso, né, de uma forma lúdica, de uma forma didática, e de uma forma que nós conseguimos atingir os nossos alunos, né, porque o processo de ensino-aprendizagem, ele é justamente em prol de nós conseguirmos aí atingir os nossos alunos, tá bom? Então, já está anotado aqui, nossa próxima formação aí do EMAI, probabilidade estatística, tá bom? Vamos passar aí as próximas informações, o cronograma aí da IFAP que está proposto, e aí nós vamos nos falando, tá? Mas qualquer dúvida, estamos aí à disposição sempre, tá bom? Obrigada, passo a palavra, que seja o começo aí de muitas outras que hão de vir, bom? Obrigada. Amanda, só antes de finalizarmos a
a nossa TPC, que já estamos no horário certinho aí. Só as informações gostaríamos de passar para os professores, que assim quando a gravação estiver disponível pelo Teams, iremos editar o vídeo e ele será vinculado ao canal do YouTube da Diretoria de Ensino, no playlist lá da TPC dos anos iniciais. Junto com a formação de hoje, com a TPC de hoje, todo o material, o PowerPoint, os materiais, os links dos aplicativos também estará vinculado lá no canal. Então, vocês terão disponibilidade de assistir de novo essa formação e também o material para vocês poderem baixar o que vocês desejarem do PPT, tudo que foi vinculado hoje aqui. Tudo bem? Lembrando, o que é que eu ia falar? Lembrando que a lista de presença, assim, quando estiver pronta, passaremos para os gestores no privado, tá ok? Agradecemos a todos. Amanda, prazer estar com você nessa primeira TPC aqui junto dos anos iniciais. Obrigado, professores, gestores, PCNP, supervisores que estão conosco, diretora do Núcleo Pedagógico também acompanhando conosco. É um prazer tê-los conosco nessa jornada que estamos passando aqui, nessa TPC, né, nesse ano, ou melhor dizendo assim, e que possamos ter uma excelente continuidade de trabalho nessa equipe que formamos aqui para essa TPC dos anos iniciais desse ano 2021. Muito obrigado a todos, e vamos finalizar a nossa TPC, porque todos têm seus compromissos também. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos.